Oi, galerinha, tudo bem? Como prometido, nós vamos conhecer as características dos 4 tipos de texto. Lembra quais são eles? Dissertação, descrição, narração e instrução. Isso mesmo. E para você não confundir, ninguém gosta de ser confundido, né? Você se chama Maria, você gosta de alguém chamar, vem aqui, Joana? Não, né? Então, com os textos, acontece da mesma maneira. Você não pode confundir os textos que você anda lendo. Então, vamos lá? Primeiro, nós vamos conhecer um pouco do dissertativo. Isso mesmo. E sabe como eu imagino dissertativo? Um cara bem sério, com terno, gravata. O texto do dissertativo, ele é bem formal. Ele não gosta de gírias. Se você for usar gírias no texto, você vai ter e vai perceber que vem entre aspas. Isso mesmo, ele não gosta de gírias. E o estilo do texto é totalmente formal, uma linguagem formal, linguagem do nosso querido dicionário. Isso mesmo. É uma pessoa bem formal mesmo. Ele tem 2 filhos, o expositivo e o argumentativo, sabia? O expositivo, ele vai expor uma ideia, vai expor bonitinho, introdução, desenvolvimento, conclusão e vai embora. Expôs a ideia, tchau e benção. Já o argumentativo, ele vai testar os seus conhecimentos. Ele vai querer o seu ponto de vista sobre determinado tema, a sua opinião. Por exemplo, elabore um texto no mínimo de 30 linhas sobre o tema a guerra na Ucrânia. Você vai ter que elaborar um texto sobre esse tema. Outro tema, as consequências da pandemia. Então, o argumentativo, ele vai querer o seu ponto de vista. E outra, ele é bem famoso, ele aparece nos vestibulares, nos concursos públicos e também no Exame Nacional do Ensino Médio. Isso mesmo. Então, se você conhece alguém que vai fazer o Exame Nacional de Ensino Médio, já compartilha esse vídeo. Pois bem, identificou, esse aqui é expositivo, esse texto aqui é argumentativo, ele está pedindo a minha opinião. Pois bem, guarde na memória, dissertativo. Vamos conhecer o outro que é o descritivo. O descritivo, ele é bem descolado, é na dele, ele vai descrever algo de forma detalhada. Você vai perceber que ele vai descrever, descritivo, de forma assim, minuciosamente. Você vai ver cada detalhe. E aí você vai perceber. E outra característica é que ele vem sempre acompanhado de outros textos. Ele pode vir no argumentativo, no expositivo, ele pode vir na narração e pode vir na injunção. Então, ele é um cara de companhia, ele não é um cara que anda sozinho. Vamos lá pular para a narração. A narração, ela é conhecida de todos, gente. Até as criancinhas já sabem narrar. Quando ela conta uma história para o vovô, quando ele conta uma história para a mamãe, ela está narrando. Então, ela está fazendo uma narração. E o texto narração, ele vem com algumas características que só pertencem a ele. Tem personagem, os mocinhos, os vilões. Ele geralmente predomina nesse texto o tempo passado. Era uma vez uma menina chamada Branca de Neve. Tanto é que eu coloquei aqui, era uma vez. Então, narração, ela tem essas características próprias. E também precisa do narrador. Aí tem o narrador, que só observa e vai narrar. Ela acordou ligeiramente, foi tomar o seu café, se arrumou e foi para o ponto de ônibus. Ele está observando e narrando. E tem o outro narrador, que é de primeira pessoa, que ele participa da história. Estávamos caminhando quando de repente apareceu uma onça. Saímos correndo. Quer dizer, ele e outra pessoa está participando da história. Então, quando é de primeira pessoa, participa. Terceira pessoa, só observa e narra. E por último, e não menos importante, o injunção. O injunção você vai encontrar, por exemplo, na bula de remédio. Quer ver aqui? Ele coloca aqui, tome 3 vezes ao dia. Se você está grávida, não pode consumir esse tipo de remédio. Então, ele está dando ordem, ele está mostrando como se deve fazer algo. A receitinha da vovó é um texto de injunção. Então, esse é o bem mais fácil, né? Ele é bem facinho. E nele também se encontra o descritivo. Quando ele fala assim, esse remédio é composto de isso. Então, o descritivo pode estar em companhia dos outros também. Aprendeu? Não mais esquecer, não é mesmo?
Beijos e até a próxima e tudo de bom!